Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula preparatória para o Enseja, no que tange aí a língua espanhola. Temos aí na prova do Enseja duas questões de língua espanhola, muito importante para você, estudante, que vai fazer essa prova. Não podemos desprezar ou menosprezar qualquer tipo de questão ou qualquer componente curricular em detrimento de outros. A prova ela tem uma importância como um todo, tá bom? Então, nessa aula aqui de hoje, nós vamos fazer esse preparatório aí, rapidinho. Eu fiz um levantamento de temas mais recorrentes que caem na prova do Enseja e o que eu verifiquei é que 80% das questões, elas trazem aí a finalidade das tipologias textuais, tá bom? Então, eles pegam aí textos que circulam nas diferentes mídias, traz um recorte pontual e específico para tentar compreender, verificar de você, candidato aí, estudante que vai prestar o exame, se você tem as competências e habilidades para identificar a finalidade desses tipos de texto. Se você conhece os tipos de texto, se você conhece as finalidades, se você conhece as funções da linguagem. Isso também, até para a língua portuguesa, eu acredito que ajude também. Então vamos lá, vamos começar, sem mais delongas. Vamos a uma questão aí de provas anteriores, uma camiseta aí, tá bom? Com essas frases aí. Prevenir, comunicar, luchar, esperança, força, vida, amor. Prevenir, vivir, lucharmos para combater o câncer de seno. Então, câncer de mama, que é uma das... Acho que um dos cânceres aí que um dos mais recorrentes entre as mulheres, juntamente com o do colo do útero, e que também já tirou muitas vidas e tira anualmente. Então, geralmente, aqui no Brasil, a gente tem essa questão de trabalhar o outubro rosa, os meses aí com as cores para definir. A língua espanhola também, alguns países aqui, principalmente os latino-americanos, também não são diferentes. Observe que temos ali a figura do lacinho rosa, que também é um recurso ali não verbal que ajuda a identificar e ajuda a nós interpretar, tá bom? Para chegarmos a uma determinada finalidade. Então, observemos aqui o enunciado. A palavra prevenir foi usada 2 vezes na camiseta. Com qual propósito? Olha aí. Ele quer explorar de você, aí, se você entende esses recursos, Ou seja, a palavra prevenir, tem logo no início e tem logo ali também no texto abaixo dessas frases impactantes aí. Então, ele quer saber, ele foi usado ali, como ênfase. Então, para que foi utilizada dessa forma? Vamos avançar um pouco, galera, depois a gente volta aí para responder, tá? Só para a gente explorar o objeto de conhecimento. Então, nós temos os tipos de textos, os descritivos, narrativos, dialogados, expositivos ou argumentativos. E aí é a característica de cada um deles. Os textos descritivos, descrevem, pode descrever qualquer coisa, galera. Pode ser uma pessoa, um objeto, uma situação, um lugar, ou seja, eles trazem esses termos precisos de descrição. Geralmente são alguns textos científicos, as bulas de remédio, que os manuais de fabricante, que vem da TV, da geladeira. Então, todos esses textos que vêm dando características, ensinando você a fazer, os manuais, eles são descritivos. Aí nós temos os textos narrativos, que são aqueles que narram, que narram o quê? Que narram fatos, acontecimentos, que narram situações, histórias. Geralmente a gente identifica e estuda isso aí dentro da língua portuguesa, os elementos da narrativa, os personagens, o enredo, o tempo, o espaço. Então, é aquilo que se constrói, narrando, entendeu? E aí nós temos os textos dialogados, e aí a gente chama aqui de a função fática, tá? Função fática, em espanhol, os textos dialogados, que é aquelas que se utiliza para iniciar e finalizar os diálogos. Geralmente as expressões de saudações, as expressões de despedidas. Então, elas são enquadradas aqui, categorizadas dentro desse tipo de texto. Aí temos também os textos expositivos, e aí sim os expositivos que transmitem informação. E aí os textos informativos, que também são chamados de textos expositivos, são um dos mais recorrentes aí dentro de prova.
que são justamente aqueles que trabalham com a informação, são os gêneros jornalísticos, as notícias, as reportagens, as crônicas jornalísticas, os editoriais, todos esses tipos, esses textos, esses gêneros que circulam, eles trazem esse tipo de texto aqui, que é o expositivo. E aí os textos argumentativos, que transmitem uma opinião e defendem com um posicionamento a fim de convencer. E aí são os textos que exploram o convencimento, ou seja, os textos publicitários. Esses anúncios da LX, essas propagandas, todos esses gêneros, eles querem o quê? Convencer você de uma determinada ideia. Então, eles são categorizados aqui dentro desse tipo de texto. Então, aí temos os 5 principais tipos de texto da língua espanhola. E aí, alguns exemplos, tá bom? Texto descritivo, por exemplo, ó. Aí temos uma garota, e aí o texto está descrevendo, né? Ó, Laura, uma chica bem alta, delgada, jovem, alta, magra. E aí, você for ler aí, você vai ver, tá? Que vai ter várias características, ó. Aqui são características, olha, o pelo, que é o cabelo, ó, laço, a cor do cabelo castanho, color de chocolate, e vai dando características, galera. Por isso que é descritivos, tá bom? No texto narrativo, aí eu trouxe uma fábula aí para vocês poderem identificar essas características do texto narrativo, ó. Então, nós temos uma história sendo narrada aí, que é La Hormiga e La Cigarra. Ó, durante todo o verão, a cigarra se dedicou a cantar, rugar, ou seja, durante todo o verão aqui, ó, um elemento narrativo, é o que é o tempo. Né? Quem são os personagens? A hormiga, a cigarra. Então, eu consigo identificar aí os elementos da narrativa. Então, e nós podemos perceber que vai se formando ali, né, um trama, um enredo. Então, esse é os principais características do texto narrativo. Né? O narrador, ele pode ser o que está narrando ou ele pode ser participante também. Né? Ele pode ser o narrador e participar da história, ou o narrador que não participa da história. Ou seja, todo aquilo que você construiu aí, aprendendo sobre os textos narrativos. E no que tange aí a fábula, ela sempre tem uma moraleja, né? Que é a moral da história. Nesse caso, para desfrutar, primeiro tem que trabalhar. Aquela história do preguiçoso e trabalhador, né? Se você quer desfrutar de uma coisa, primeiro você tem que se consolidar, você tem que se estruturar, ou você tem que trabalhar para um determinado objetivo. Então, se você quer o diploma do ensino médio, o certificado, você tem que passar na prova do Enseja. Ou seja, é uma questão de sempre uma ação leva a consequência. E para termos consequências boas, temos que ter atitudes também aí, trabalharmos duro, né? E trabalharmos com um objetivo claro e bem definido. Aí um exemplo de texto dialogado, como eu disse anteriormente, são as expressões que se utilizam para iniciar o diálogo, a característica aqui, olá, Sara. Olá, no final aqui, graças, de nada. São as expressões para iniciar e encerrar um assunto. Aí temos o texto expositivo, la guerra terminado, Trump anuncia que Irã acordaram na alto fogo total, cessar fogo. É uma notícia aí que circulou recentemente. Então, aí a estrutura do texto informativo, ó, o que prevalece aqui é a informação, os termos aí são objetivos, são claros, tem coesão, tem coerência, é formal, não contém opinião. Então, tudo aquilo, né, que a característica do texto expositivo pede. Aí um exemplo do texto argumentativo, uma propaganda, uma publicidade, né, com todos os elementos, os convencimentos, relaciona a questão do crescimento, aqui a figura do jogador Lionel Messi. Então vai fazendo essa associação e buscando aí convencer um leitor de um determinado assunto. Então, já vimos aqui a característica, né, galera? Agora vamos voltar aqui para responder aquela questão aí inicial que nós havíamos começado por ela, tá bom? A palavra prevenir, só relembrando aqui da camiseta, ó, 2 vezes foi usada. Foi usada aqui, tá bom? O que intuito? Demonstrar o amor que a sociedade tem pelas vítimas de câncer. Em nenhum momento se falou nisso, tá bom? Destacar a importância da precaução no combate ao câncer de mama, ok? Incentivar a sociedade a discutir, não, na verdade o que se quer é prevenir, né?
Falar sobre se fala sempre. Valorizar as campanhas que lutam para combater o câncer. Na verdade, essa questão do valorizar as campanhas, na verdade o que se tem que valorizar é conscientização. Então, por isso que a nossa resposta correta é a letra B. Importância, precaução para combater o câncer de mama. Vamos continuar aqui, vamos seguir, galera. Nossa questão aqui 2 agora. Temos aí um folder, né? Aí um folder. E aí temos algumas situações, ó. En el mundo, cada ano, mueren mais de 800.000 pessoas a causa de suicídio. Opa! Viu, galera? Sempre temas atuais, né? A questão anterior falava do câncer de mama. Essa daí já fala do suicídio. Então, fala da quantidade que cada vez cresce, né? Um número alarmante aí. Então, o que significa isso? Olha o que significa. Que uma pessoa muere cada 40 segundos, ou seja, cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida, tira a própria vida, né? Estas cifras superam o número de vítimas por homicídio e guerra combinado, ou seja, se somar, se pegar homicídio e guerra, ainda não equipara aí ao suicídio. Então, aqui a cifra, embaixo morre aqui, ó, guerra somada aí, ó, mais homicídio. Ou seja, não chega a 700 mil, enquanto que no mundo morre pessoas aí por causa do suicídio 800 mil, ou seja, 100 mil a mais ainda. Então é um número muito alarmante. É a segunda causa de morte entre os adolescentes, olha aí, ó, que interessante. Segunda causa de morte entre os adolescentes. E aí, alguns sintomas. Olha aí os sintomas. Mudança de comportamento, né? E as pessoas cabisbaixas, né? Baixas emocionalmente. Sonho constante ou insônia, ou dorme muito ou dorme pouco. Ansiedade e depressão. Condutas autodestrutivas, se mutila, se corta, né? Câmbios na alimentação, ou seja, mudanças na alimentação. Ou come muito, ou come pouco, ou não come nada. Então são coisas assim que vão do mais extremo ao mais baixo, né? Vão aos dois extremos, ou muito acima ou muito abaixo. E aí como preveni-lo? Aí temos aqui algumas dicas para prevenção. Laços afetivos, pode reduzir o risco, né? Os estudos, você estudar, você manter a mente ocupada, também pode ajudar. Escutar de forma empática, ou seja, se colocar no lugar do outro, ter empatia, ser compreensivo, deixar as pessoas expressarem sua opinião, né, não querer se impor em cima de ninguém. Não usar aquele discurso que é frescura, né? Tem muito esse discurso que se diz, é frescura. Galera, cuidado com esse termo. Temos que levar a sério qualquer sinal, qualquer signo de depressão. E comentários sobre desejos de morte. Então temos que estar atentos a esses comentários. Minha vida não tem valor, eu não sirvo para nada. Esse tipo de comentário, ele pode ser indicativos, né? Quando às vezes a pessoa, nossa, a pessoa parecia tão feliz, aí se suicidou. É um assunto bem sério esse. E que justamente as questões de SEJA, de Enem, de outras provas aí, elas procuram justamente explorar esses temas do cotidiano. Então observe aqui, aí temos aqui a mensagem final. Ofereça tua amistade e apoio, ou seja, ofereça tua amizade e apoio àqueles que parecem estar desconectados de outras pessoas. Pode ser um ato, né, essa sua amizade e o seu apoio, um ato que salva a vida deles. Então olha aí, o dia 10 de setembro é mundialmente dedicado às reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto, qual é a função desse texto, galera? Apresentar a causa principal de morte entre os jovens? Não, né? Até porque falou que o suicídio é a segunda maior causa aí entre os adolescentes. Mas não é só apresentar, já apresentou, inclusive com números aí bem alarmantes. Mas não é essa a função. Função é a finalidade, tá, galera? Essa palavra função, ela está relacionada à finalidade. Instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio, não foi nem falado em trabalho. C, convocar a sociedade para atuar na prevenção.
Ela, geralmente, esses textos sempre vão estar associados à prevenção. Aquela primeira questão, prevenção do câncer de mama. Agora, prevenção do suicídio. Então, as campanhas publicitárias, quando elas querem vender uma ideia, é a ideia da prevenção. É você diminuir os números, né? É você combater, é você ajudar aí a minimizar esses impactos e esses danos, tá bom? Vamos analisar a letra D. Ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra no mundo. Não. As vítimas de guerra foram utilizadas simplesmente aí para fazer uma comparação de que as vítimas de guerra somadas às vítimas de homicídio ainda eram menores do que as vítimas de suicídio, tá bom? Então, nossa resposta correta aí é a letra C. Convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio. Vamos para a próxima questão. Los prejuízos sociais. Prejuízos sociais. Então, um exemplo tipo de prejuízo foi quando Susan Boyle se apresentou no concurso de talento britânico e antes de escucharla cantar, foi diretamente criticada por la prensa, la produção do programa, los jueces em público general. E aí, quem não conhece, galera, se você tiver um bom conhecimento de mundo, aí já você vai levar esse nome, né? Susan Boyle é aquela cantora, ela canta ópera, né, ou música clássica, e ela é deficiente visual, tá bom? E ela tem cegueira total. E aí ela se apresentou, se eu não me engano, ela ficou em segundo lugar nesses programas de talento aí, né, que revelava talentos para o mundo. Até no Brasil a versão também desse tipo de programa, né, que revelava qual é o seu talento. Passava, se eu não me engano, no SBT, que revelava talento. Então, a versão britânica do qual é o seu talento é que revelou Susan Boyle. Aí vamos ver aqui no segundo parágrafo, né? Porém, logo que cantou, emocionou todo mundo, porque as pessoas fizeram um estereótipo. Nossa, ela é cega, né? Ou seja, aquela questão meio do capacitismo, julgar a pessoa pela sua deficiência, ou seja, não por o que ela pode conseguir, né? Mas quando ela começou a cantar, ela emocionou o mundo. Esses vídeos circulam bastante aí no Instagram, se você procurar, você vai achar. E deu a todos o quê? Uma lição de vida. E novamente, confirmamos que não devemos o quê? Estereotipar as pessoas, né? Pré-julgar. Por aspecto o quê? Físico. Como eu falei anteriormente, ela é deficiente visual, né? Mas as pessoas costumam fazer esse juízo, né, capacitista, por questões físicas, mesmo condições sociais, como é citado aqui no texto, ó, né, religião, sexo, ou seja, é mulher, não consegue. Essas questões, né? E aí o texto fala que nós perdemos de encontrarmos com os verdadeiros talentos, qualidades e aptitudes que hacen verdadeiramente a uma persona. Ou seja, temos que parar de pré-julgar, temos que deixar de ser capacitistas e acreditar no talento das pessoas. Vamos lá para a questão. Esse texto se refere a um fato que ocorreu em um concurso vinculado na televisão britânica. A intenção, olha aí, a intenção do autor ao mencionar o evento, qual é a intenção do autor? A. Mostrar como o talento é capaz de superar o preconceito. Opa, já parece ser nossa resposta correta, né? Mas vamos analisar as outras. Comprovar como é importante analisar as pessoas sobre vários aspectos. Realmente foi falado, né, sobre vários aspectos. Professor, essas respostas duas são corretas, será? Vamos analisar C. Demonstrar como as vítimas de preconceito podem dar boas lições de vida. Nossa, professor, realmente ela deu uma boa lição de vida. Então, eu tenho 3 respostas corretas, é isso? Vamos analisar a letra D, né, galera? Revelar como a sociedade julga as pessoas pela aparência. Nossa, professor, que questão difícil. Para mim tá tudo certo, eu vou marcar tudinho. Posso? Claro que não, né, galera? Só tem uma resposta correta. Se você marcar todas as questões,
Aliás, se você marcar 2, a sua questão já vai ser anulada. Então é muito importante você entender isso. Você não pode rasurar o seu gabarito. Você não pode marcar mais de uma questão, como muitas das vezes os alunos, os estudantes fazem na sala de aula. Eles colocam lá, marca uma e depois muda e escreve assim, marquei essa, para o professor entender que a intenção dele era outra, né? Mas isso em prova oficial não existe, você tem que marcar somente uma. E nessa casa aqui, quando temos 4 respostas, aí, 4 alternativas aí, que parecem ser todas a correta, aí nós temos que fazer uma análise mais profunda, não é isso? Verificando os elementos da função, os elementos da tipologia textual. Vamos analisá-las. Então vamos pegar os primeiros verbos, né? Vamos marcar aqui, ó, comprovar, demonstrar, revelar. Professor, isso ajuda? Sim, tá bom? Por quê? Porque quando eu volto aqui no texto, ó, ele fala o quê? Olha o título, prejuízos sociais. Os prejuízos sociais. E aí ele coloca o exemplo da Sousa Boia, né? E no final deixa uma reflexão, né? Nos perdemos de encontrarmos com os verdadeiros talentos, ou seja, não podemos prejulgar as pessoas. Ele deixa um ensinamento aí, não podemos prejulgar as pessoas. Professor, nessa hora aqui eu tenho que analisar até a fonte de onde foi retirado o texto, porque às vezes a fonte é importante. Se ela é um site de notícias, eu vou saber que aquilo é notícia. Então, a fonte de onde se extrai o texto também é importante para você entender no contexto geral de onde está vindo aquela ideia, tá bom? Então, observamos aqui. Então, agora vamos fazer, né, aí chegar à nossa resposta correta. Mostrar, comprovar, demonstrar ou revelar. Comprovar não é o texto, porque quem é que comprova? Né? São os textos científicos, são texto técnico. Eu preciso de evidências, é toda uma questão probatória. Então esse verbo aqui, ele não se encaixa, porque o autor não quer comprovar nada, ele não está atrás de provar nada, tá bom? Mostrar como o talento é capaz de superar o preconceito. Na verdade, o que se quer é acabar com o preconceito. Mas não é só por conta de talento. Quer dizer que uma pessoa que ela não tem um talento, aí ela vai ter que sofrer preconceito, que ela não é talentosa. Ah, não sei cantar, não sei dançar, não sei pintar, então eu posso sofrer preconceito, é isso? Não. Então, também não é a nossa alternativa correta aqui, tá bom? Ficamos com demonstrar como as vítimas de preconceito pode te dar boa lição de vida. O texto não tem caráter punitivo, tá, galera? O texto não tem caráter punitivo. Ou seja, olha, tá aqui, eu vou jogar na tua cara aqui para demonstrar como as vítimas de preconceito aí pode te dar boa lição de vida. Então, parece que o autor tá tendo aí, não é essa a ideia, o autor não tá querendo trazer esse caráter punitivo para ninguém, tá bom? Então, ele não quer demonstrar lição de moral, como as fábulas, tá bom? Mas ela quer revelar como a sociedade julga a pessoa pela aparência, realmente. Porque no início do texto aqui foi falado, ó, de prejuízos sociais. Olha o nosso título, prejuízos sociais. Então, e aí ele traz justamente o exemplo da Sousa Boia, né, para revelar como a sociedade julga a pessoa pela aparência. Exatamente, porque no texto fala ali que os jurados ficaram num primeiro momento meio receosos, só que quando ela começou a cantar, os olhos deles se encheram de lágrimas, eles começaram a se emocionar. Então, essa é a questão. Então, nossa alternativa correta aqui, letra D, de dado, revelar como a sociedade julga as pessoas pela aparência. Então é isso, galera. Finalizamos aqui a nossa aula preparatória para o Enseja. Desejo a você uma excelente prova, vai dar certo. Fique com Deus. Adeus.